O salão inteiro congelou quando o pitbull de 36 quilos avançou, as mandíbulas estalando na direção da garçonete apavorada. Ele era um chefe da máfia implacável que usava o medo como moeda, e esperava que ela gritasse, corresse, implorasse. Em vez disso, a garçonete plus size fez o impensável. Ela não recuou. Ela não chorou. Ela caiu de joelhos bem no caminho da fera. O que aconteceu depois não só chocou o submundo do crime, como despedaçou de vez o coração gelado do seu rei. A chuva em São Paulo já caía havia 3 dias sem parar, encharcando as ladeiras de paralelepípedo do Bexiga e deixando tudo num cinza molhado e brilhante. Dentro da cantina Bellini, o ar era quente, carregado do cheiro de alho assado, molho de tomate encorpado e vinho caro. Era uma terça-feira, geralmente tranquila, mas a tensão no salão estava tão esticada que parecia uma corda de piano prestes a arrebentar. Clara Mendes limpava uma mesa de canto, as costas doendo depois de um turno de 8 horas. Era uma mulher que ocupava espaço, com um corpo grande e robusto que o uniforme preto padrão mal conseguia conter. O tecido rígido do avental apertava sua cintura larga, e as coxas roçavam por baixo do poliéster barato da calça. Com 109 quilos, Clara estava acostumada a ser a mulher invisível do salão. As outras garçonetes, meninas como Bruna e Jéssica, com cintura fina, escova perfeita e sorrisos insinuantes, ficavam com as gorjetas gordas, os olhares demorados e as mesas fáceis. Clara ficava com as famílias bagunceiras, os clientes difíceis e o trabalho de preparo na cozinha. Ela não se importava. A invisibilidade era um escudo. Mantinha ela protegida, mas naquela noite não havia segurança nenhuma no restaurante. Às 21 horas em ponto, as pesadas portas de madeira da cantina se abriram, e a conversa ambiente do restaurante morreu na hora. Foi como se alguém tivesse sugado todo o oxigênio da sala. Dante Moretti tinha chegado. Ele não andava, ele rondava. Dante era o chefe indiscutível da família Moretti. Um homem cujo nome era sussurrado nos fundos das delegacias e gritado nos pesadelos de seus inimigos. Estava impecavelmente vestido num terno cinza-chumbo, sob medida que realçava a largura perigosa dos ombros. O cabelo escuro, penteado para trás, e as feições aquilinas talhadas num tédio cruel permanente. Era um homem que era dono de tudo em que punha os olhos, pegando o que queria e destruindo o que não queria. Ao seu lado, 2 seguranças enormes, mas não eram eles que faziam a equipe encostar as costas nas paredes. Era o cachorro, puxando a coleira de couro grosso que Dante segurava frouxa na mão direita. Era um pitbull cinza-aço, puro sangue. O animal era um tanque de músculos, pescoço grosso, orelhas não cortadas achatadas para trás de forma agressiva e olhos como lascas de gelo amarelo. Uma coleira de espinhos grossa cravava no pescoço dele. O cão soltou um rosnado grave que vibrou pelo assoalho, as patas pesadas escorregando de leve no piso encerado, enquanto varria o salão em busca de ameaças. Tomás, o gerente do restaurante, normalmente impassível, tremia visivelmente ao se aproximar. Senhor Moretti, sua mesa de sempre está pronta. Dante nem olhou para o gerente. Apenas deu um aceno microscópico e caminhou até o reservado no fundo, arrastando o cão enorme atrás de si. Os clientes das mesas ao redor baixavam os olhos para os pratos com força, subitamente fascinados pela massa, apavorados de que cruzar o olhar com o chefe fosse o último erro da vida deles. Na copa, o pânico se instalava. Eu não vou lá, Bruna sibilou, encolhendo-se no canto perto da máquina de café expresso, o lábio tremendo. Você viu aquele monstro? Ele olhou para mim como se eu fosse um brinquedo de morder. Semana passada ouvi dizer que o Dante soltou esse cachorro em cima de um cara num galpão no Brás. Eu também não consigo, Jéssica acrescentou, a voz estridente. Tomás, você tem que servir ele. Eu tenho que cuidar da frente, Tomás retrucou, secando o suor da testa. Alguém precisa anotar o pedido de bebida dele. Agora, se ele esperar mais de 3 minutos, caça nosso alvará, ou coisa pior, incendeia o lugar inteiro. Clara ficou parada perto da cafeteira, enchendo com calma a garrafa de descafeinado. Olhou para o rosto pálido e apavorado de Bruna e depois para o reservado. Conseguia ver os ombros largos do chefão através da divisória de vidro jateado.
Viu também o cachorro andando de um lado para o outro ao lado da mesa, o peito poderoso arfando pesado. Eu levo, Clara disse baixinho. Os três pararam e olharam para ela. Você tá louca, Clara? Bruna sussurrou. Ele detesta ser atendido por... Quer dizer, ele geralmente gosta quando a Jéssica pega a mesa dele. Ele é implacável. Clara sabia o que Bruna queria dizer. Dante Moretti gostava de mulheres bonitas, magras e apavoradas o servindo. Gostava da relação de poder. Clara, com o rosto redondo, o queixo duplo e o cabelo castanho crespo preso num coque desalinhado, não era o padrão estético dele. Mas ela não tinha absolutamente mais nada a dar naquela noite. Os pés doíam. Queria ir para casa. E sabia reconhecer um cachorro reativo quando via um. Eu levo, Clara repetiu, pegando uma bandeja de prata e uma jarra de água. Alisou o avental sobre os quadris largos, respirou fundo para se firmar e saiu da copa. O caminho até o reservado parecia uma marcha para o pelotão de fuzilamento. Todo o olho no restaurante que não estava colado num prato acompanhava seus passos pesados e decididos. Ela não tentou se encolher, um hábito que vinha treinando havia anos. Em vez disso, endireitou os ombros. Ao contornar o vidro jateado, Dante Moretti estava reclinado no banco de couro, batendo displicente um isqueiro dourado contra a mesa de mogno. O pitbull estava ao lado dele, a cabeça pesada apoiada nas patas gigantes. Mas os olhos amarelos estavam bem abertos, fixos totalmente em Clara. Boa noite, Sr. Moretti, Clara disse, a voz firme e surpreendentemente melodiosa no silêncio tenso do reservado. Posso trazer uma garrafa de Barolo ou prefere um coquetel esta noite? Dante parou de bater o isqueiro. Devagar, virou a cabeça e olhou para ela. Não apenas olhou, avaliou, os olhos escuros percorreram o corpo grande dela de cima a baixo, sem se dar ao trabalho de esconder a surpresa nem o desdém. Estava acostumado a garotas trêmulas e de olhos marejados, que cheiravam a perfume barato e medo. Clara cheirava a grãos de café torrado e baunilha, e o encarava com a expressão calma e neutra de uma mulher que só queria fazer o trabalho dela. Cadê a loira? Dante perguntou, a voz um barítono grave e rouco que arrepiou a espinha de Clara. A Bruna está indisposta no momento. Clara respondeu com suavidade, enchendo a taça de cristal dele com água gelada sem derramar uma gota sequer. Eu vou cuidar do senhor hoje. A mandíbula de Dante se travou. Ele não gostava de mudanças na rotina. Não gostava de gente que não tinha medo dele. E, acima de tudo, não gostava de ser controlado. Um divertimento cruel e sombrio brilhou nos olhos dele. Baixou o olhar para a coleira de couro grossa enrolada no punho. É mesmo? Dante murmurou. Antes que Clara pudesse processar a mudança perigosa no tom dele, o polegar de Dante pressionou o gatilho de latão da coleira. O clipe metálico pesado se abriu com um clique seco. Titã, pega, Dante ordenou baixinho. O pitbull explodiu debaixo da mesa como uma bala de canhão. A força bruta do animal de 36 quilos avançando derrubou um carrinho de serviço próximo com um estrondo ensurdecedor. Uma mulher numa mesa perto gritou. Os lábios do cão se retraíram, expondo caninos longos e letais, saliva voando das bochechas, enquanto ele avançava direto para Clara. Para Dante, aquilo era um jogo doentio. Ele esperava que a garçonete gorda gritasse, largasse a jarra, se arrastasse para trás numa demonstração humilhante de terror. Esperava que Titã parasse a 1 centímetro da garganta dela, perfeitamente treinado para aterrorizar, mas não morder, a não ser que fosse comandado 2 vezes. Era um jogo de poder, uma forma de lembrar a sala quem segurava a coleira entre a vida e a morte. Mas Clara Mendes não gritou. O tempo pareceu desacelerar. Na fração de segundo que o cachorro enorme levou para cruzar o metro entre eles, a memória muscular de Clara entrou em ação. Criada no Brás, o pai dela, já falecido, tinha passado 30 anos reabilitando cães de rinha resgatados de rodas clandestinas. Clara passara a infância coberta de lama, hematomas e pelo de cachorro, aprendendo a linguagem silenciosa e violenta da dominância e do medo canino. Ela não recuou, não levantou as mãos no gesto universal de presa. Em vez disso, a mulher grande largou a pesada jarra de vidro. Ela se espatifou no piso, mas Clara já estava se movendo, afundando pesadamente de joelhos direto no caminho da fera.
Fez-se num objeto sólido, imóvel. Desviou o olhar de leve, expondo a lateral do pescoço num gesto de submissão, mas segurou o terreno, estendendo uma palma aberta e reta para baixo. Calma, Titã. Clara comandou, a voz caindo uma oitava, completamente livre de medo. Foi um rosnado firme e enraizado. Fica. Titã pisou no freio com tanta força que as patas traseiras deslizaram por baixo dele no piso molhado onde a água tinha derramado. O cachorro derrapou até parar a poucos centímetros do corpo ajoelhado de Clara. O animal tremia, o peito enorme ofegando, profundamente confuso pela ausência repentina de medo. Predadores dependem do pânico da presa. Clara não estava dando a ele nada além de energia calma e dominante. O restaurante inteiro ficou preso numa paralisia horrorizada. Dante tinha se levantado pela metade da cadeira, o sorriso cruel evaporando na hora numa máscara de puro choque. Os seguranças puseram a mão nos coldres, sem entender o que estava acontecendo. Titã soltou um latido curto e confuso, dando um passo à frente e baixando a cabeça pesada, o focinho pressionando agressivo contra o peito de Clara. Clara não se abalou. Devagar, deliberadamente, enfiou a mão no bolso fundo do avental preto. Mais cedo naquela noite, o chefe tinha dado a ela uma pontinha de costela mal passada, sabendo que ela gostava de alimentar os gatos de rua no fundo do quarteirão. Ela puxou o pedaço grosso de carne e o pousou reto na palma da mão. Você não passa de um falastrão de terno assustador, né, gatão? Clara sussurrou baixinho, ignorando completamente o chefão parado acima dela. A postura feroz de Titã derreteu na hora. Os olhos amarelos se arregalaram, as orelhas achatadas caíram para frente, e o terror do bexiga pegou a costela com delicadeza da mão dela. Depois, com um grunhido alto e desengonçado, o pitbull começou a lamber a água derramada dos nós dos dedos de Clara, o rabo pesado e musculoso começando a balançar, batendo ritmado na perna de uma cadeira de madeira. Clara sorriu, um sorriso genuíno e caloroso que transformou completamente o rosto dela. Estendeu a mão e coçou firme atrás das orelhas do cachorro, bem onde a coleira de espinhos cravava. Titã apoiou o corpo enorme contra a coxa grossa dela, soltando um gemido feliz e manhoso. Devagar, Clara pegou o clipe quebrado da coleira do chão, prendeu de volta no pescoço do cachorro e usou a mesa para se impulsionar de volta em pé com seu corpo pesado. Sacudiu a poeira da calça, segurando a coleira numa mão. Virou-se para encarar Dante Moretti. O chefão da máfia a encarava como se ela tivesse acabado de criar asas e voado. O peito dele subia e descia rápido. Pela primeira vez em seus 34 anos de vida, Dante Moretti, o homem que controlava os portos, os sindicatos e os políticos de São Paulo, estava completamente sem palavras. Olhou para o cão de ataque aterrorizante, agora sentado obediente como um filhote ao lado de uma mulher que parecia pertencer a uma padaria de bairro, não a um esconderijo da máfia. Ele está mancando um pouco da pata traseira esquerda, Clara disse com naturalidade, o tom de conversa, como se não tivesse acabado de encarar a morte de frente. Parece displasia de quadril começando. O senhor precisa trocar a ração dele por uma de suporte articular e mantê-lo longe de pisos escorregadios, senhor Moretti. E essa coleira de espinhos está apertada demais, está deixando ele reativo. Ela devolveu a coleira a ele. Dante devagar estendeu a mão e pegou a tira de couro. Os dedos dele roçaram nos dela. A pele dela era quente, macia e notavelmente firme. Os olhos escuros e perigosos dele encontraram os dela. Não havia medo no olhar dela, só uma leve irritação com a água derramada. Quem diabos é você? Dante sussurrou, a aspereza completamente sumida da voz, deixando para trás uma intensidade crua e ardente. Clara, ela disse, puxando um pano do avental para limpar as mãos. Vou chamar o ajudante de garçom para o vidro. O senhor vai querer o Barolo ou não? Dante não respondeu de imediato. Não conseguia. Só ficou olhando para as curvas macias e generosas da mulher parada diante dele. Num mundo cheio de sorrisos falsos, corpos artificiais e traições aterradoras, aquela garçonete plus size acabara de colocar uma fera de joelhos, usando nada além de gentileza e um pedaço de carne de sobra.
E naquele exato momento, Dante Moretti percebeu que não queria só o vinho. Queria a mulher que o servia. Nas 2 semanas seguintes, o ambiente dentro da Cantina Bellini mudou de forma fundamental. As noites de terça-feira deixaram de ser o único momento em que o oxigênio sumia da sala. Dante Moretti começou a aparecer nas quintas, depois nos sábados, e por fim, sem avisar, numa tarde de domingo cheia. E toda vez, trazia o cachorro. E exigia exatamente a mesma garçonete. Na primeira vez que aconteceu, Tomás, o gerente, quase teve um treco. Tentou, desesperado, escalar a Jéssica, a garçonete mais convencionalmente linda do restaurante, para o reservado de Dante, supondo que o chefão tinha apenas tolerado Clara por necessidade. Quando Jéssica se aproximou da mesa, com o sorriso branco perfeito e oferecendo para decantar uma garrafa do melhor Cabernet, Dante nem olhou para ela. Só ficou fitando a mesa de mogno, a voz caindo num sussurro grave e aterrador enquanto dizia: "Manda a mulher que consertou a coleira do meu cachorro, ou compro esse prédio e mando todo mundo aí dentro embora." A partir daquele momento, Clara Mendes virou propriedade exclusiva e não oficial da mesa da família Moretti. Foi numa terça à noite que a tensão finalmente transbordou. Clara estava exausta. As coxas pesadas ardiam de tanto subir e descer a escada estreita da cozinha, e uma mancha de molho manchava a lateral da blusa branca por baixo do avental. Carregava uma bandeja com um prato enorme de saltimboca de vitela e uma travessa de pappardelle fresco até o reservado do fundo. Dante estava no lugar de sempre, ao lado de seu subchefe imponente, Léo, um homem de sobrancelha cortada e olhos frios e mortos. Mas Léo era completamente ignorado. O olhar escuro e penetrante de Dante travou em Clara no instante em que ela contornou o vidro jateado. Titã, o pitbull aterrorizante, quebrou na hora a postura rígida de guarda. O cachorro grandão soltou um gemido agudo de alegria, o rabo pesado batendo contra o banco de couro. O rosto sério de Clara suavizou. Ela pousou a bandeja no suporte de serviço, enfiou a mão no bolso fundo do avental e tirou um pequeno embrulho de papel alumínio. "Assei um pouco de peito de frango puro para ele", Clara disse, desembrulhando o papel e oferecendo um pedaço à fera. Titã pegou com a delicadeza de uma borboleta pousando numa folha. "O pelo dele tá melhor, Sr. Moretti. O óleo de salmão na ração está funcionando." "O nome dele é Titã", Dante disse, a voz suave, escura e encorpada. "E o meu nome é Dante. Eu preferia que você o usasse, Clara." Clara limpou as mãos no avental e pegou o prato de vitela, pousando-o bem na frente dele. Não corou, não baixou o olhar. Encarou o homem mais perigoso de São Paulo bem nos olhos. "Eu prefiro manter as coisas profissionais, Sr. Moretti", ela respondeu com firmeza. "Estou aqui para servir a sua comida, não para ser sua amiga." Léo, o subchefe, engasgou com um gole de água com gás. Encarou a garçonete plus size como se ela tivesse puxado uma arma contra o chefe da família Moretti. Homens já tinham apanhado quase até a morte em porões de galpões perto do porto por mostrar uma fração daquele desrespeito. Dante nem piscou. Em vez disso, um sorriso lento e raríssimo tocou o canto da boca dele. Transformou as feições ásperas e aquilinas em algo devastadoramente bonito. Inclinou-se para a frente, apoiando os cotovelos na mesa, completamente cativado pela mulher à sua frente. Ele amava que ela não se impressionava com os ternos caros dele, nem se apavorava com a reputação dele. Amava as curvas macias e generosas do corpo dela, o jeito como ela carregava o próprio peso com uma confiança firme e inabalável. "Você não comeu o branzino da última vez", Clara repreendeu, ignorando por completo o olhar horrorizado do subchefe. Apontou um dedo grosso para o prato de Dante. Viu o ajudante de garçom raspar um peixe de R$ 50 no lixo. "Minha mãe me criou para respeitar comida. Se o senhor vai pedir a vitela, tem que comer. Se não, peça uma salada e pare de fazer o chefe perder tempo." Por um segundo longo e agonizante, o ar do reservado ficou mortalmente silencioso. Leo discretamente deslizou a mão para dentro do paletó sob medida, apoiando os dedos no cabo da pistola, esperando a fúria explosiva de Dante. Em vez disso, Dante pegou o garfo e a faca. Cortou um pedaço da vitela, mastigou devagar e engoliu,
os olhos escuros, sem sair do rosto de Clara. Está delicioso, Clara, Dante murmurou, a voz carregada de uma corrente escura e pesada de promessa. Vou garantir que como cada pedacinho. Clara sentiu um calor repentino e inesperado subir pelas bochechas. O jeito como ele a olhava não era piada. Não era o olhar zombeteiro e desdenhoso que ela recebia de homens a vida inteira. Era um olhar de puro consumo, sem disfarce. Aquilo a apavorou muito mais do que o cachorro jamais tinha feito. Que seja, Clara resmungou, virando rápido nos sapatos de sola de borracha pesada e praticamente fugindo de volta para a copa. De volta à cozinha, Bruna estava encostada na bancada de inox, os braços cruzados, os olhos estreitados numa confusão ciumenta. Eu simplesmente não entendo. Bruna disparou quando Clara largou a bandeja na pia. Qual é a dele? Ele é lindo, é rico, literalmente manda no bexiga. Por que ele é obcecado por você? Sem ofensa, Clara, mas você não é bem o tipo dele. Clara passou a mão pelo coque desalinhado, sentindo a dor cansada nas costas. Eu não sou tipo de ninguém, Bruna. Suspirou pesado. Ele só está jogando um jogo. Homens como ele ficam entediados. Gostam de cutucar a onça para ver o que acontece. Quando ele perceber que eu não vou entrar na dele, ele desiste. Mas Clara estava errada. Dante Moretti não estava jogando jogo nenhum. Ele tinha passado a vida inteira cercado de gente vazia, víboras venenosas e mulheres que queriam o dinheiro ou o poder dele. Clara era real. Era macia, mas inabalável. E no mundo sombrio e sangrento da máfia italiana, um homem como Dante não simplesmente se afastava de algo real. Ele o capturava. E, infelizmente para Clara, Dante não era o único que tinha notado a nova obsessão dele. A chuva voltou a São Paulo com tudo numa quinta-feira tardia, deixando as vielas escuras do Bexiga escorregadias com uma garoa gelada e cortante. Já passava da meia-noite e a Cantina Bellini finalmente tinha fechado as portas. Clara foi a última a sair. Trancou a pesada porta de serviço atrás de si, levantando a gola do sobretudo barato e surrado contra o vento cortante. Normalmente pegava o ônibus até o pequeno apartamento no Ipiranga, mas o horário estava atrasado, deixando-a a pé por 3 quarteirões numa viela estreita e mal iluminada de paralelepípedos, até chegar à estação principal. Os pés latejavam, as pernas grossas pesadas de exaustão. Na metade da viela, mais ou menos, as sombras se desgrudaram das paredes de tijolo. 2 homens saíram de trás de uma lixeira enferrujada, bloqueando o caminho dela. Não eram bandidos de rua qualquer. Vestiam casacos escuros e pesados, e a postura era rígida, profissional, irradiando violência. Clara parou na hora, o coração batendo forte contra as costelas. "Boa noite, Gracinha", disse o mais alto dos 2. Tinha um sotaque carregado, batendo o R de um jeito estranho, o que o marcava na hora como parte da facção do Brás, os rivais implacáveis da família Moretti. Clara deu um passo para trás, as mãos indo instintivamente para a alça de couro pesada da bolsa. "Eu não tenho dinheiro comigo, só as gorjetas. Podem levar a bolsa." O segundo homem riu, um som áspero e rascante. Deu um passo mais perto, o brilho amarelo de um poste distante iluminando a cicatriz feia e irregular no nariz dele. "A gente não quer o seu trocado, porquinha. A gente quer entregar um recado." A respiração de Clara falhou com um insulto, uma ferroada familiar de humilhação a percorrendo. Mas o medo rapidamente se sobrepôs a ela. Correm boatos por aí que o Dante Moretti arrumou um bichinho novo. O homem alto zombou, puxando um canivete comprido e sinistro do bolso. A lâmina se abriu com um clique metálico aterrorizante. "A gente nem acreditou quando te viu. O rei do Bexiga, perdendo a cabeça por uma garçonete gorda. Faz a gente pensar o quanto ele liga de verdade. Se a gente te cortar um pouco e te deixar na porta dele, ele vai começar uma guerra ou vai só te varrer pro lixo." Os instintos de sobrevivência de Clara, afiados por anos morando em bairros duros, entraram em ação. E ela não gritou por socorro. Sabia que ninguém naquela parte da cidade abriria a janela. Apertou a mão na bolsa pesada, se preparando para balançá-la contra o rosto do homem. Podia ser gorda, mas tinha massa e alavanca. Não ia morrer se encolhendo numa viela. "Eu não sei do que vocês estão falando", Clara disse,
a voz tremendo, mas alta. Eu só sirvo comida para ele. Hoje não. O homem da cicatriz avançou, esticando uma mão suja para agarrar a gola do casaco dela. Antes que os dedos dele sequer roçassem no tecido, um som rasgou a viela. Não foi um grito. Foi um rugido baixo, gutural, aterrorizante, como um demônio solto do inferno. Um borrão cinza enorme passou voando por Clara na escuridão. Titã acertou o homem da cicatriz bem no peito. O pitbull de 36 quilogramas bateu com a força de um trem de carga, derrubando o homem de costas. O capanga bateu nos paralelepípedos molhados com um estalo nauseante, gritando de dor pura, enquanto as mandíbulas poderosas de Titã fechavam com violência no antebraço dele, quebrando o osso na hora. O homem alto com a faca congelou de puro terror. Levantou a lâmina para golpear o cachorro, mas nunca teve a chance. Das sombras atrás de Clara, Dante Moretti surgiu. Naquela noite, ele não parecia um cliente. Parecia o próprio diabo. O sobretudo preto esvoaçava atrás dele feito asas, e os olhos estavam completamente vazios de qualquer emoção humana. Ele se movia com uma velocidade letal e aterradora. Antes que o homem pudesse reagir, Dante agarrou a mão que segurava a faca, torcendo o pulso dele até um estalo alto ecoar pelas paredes de tijolo. A faca caiu no chão. Dante não parou. Enfiou o joelho com violência no estômago do homem, derrubando-o, e desferiu um chute brutal e preciso, quebrando as costelas do capanga. O homem desabou num monte, tossindo sangue no piso molhado. A viela se encheu com os sons horríveis dos gritos do primeiro capanga e do rosnado feroz e gutural de Titã. Titã, basta! Dante ordenou com dureza. O pitbull soltou na hora o braço dilacerado do homem, recuando, o focinho manchado de sangue escuro, voltando ao lado de Dante para ficar de guarda. Dante ajustou os punhos do terno impecável, respirando pesado, os nós dos dedos rachados e sangrando. Olhou para os dois homens gemendo com puro nojo. Diga ao chefe de vocês, Dante disse, a voz fria o bastante para congelar a chuva no ar, que se qualquer um da organização dele olhar na direção dela de novo, eu pessoalmente vou incendiar o brás inteiro e dançar nas cinzas. Agora sumam da minha frente antes que eu deixe o cachorro terminar o jantar dele. Os dois homens fugiram cambaleando pela escuridão, arrastando os corpos quebrados pela viela, deixando um rastro de sangue e gemidos apavorados. O silêncio caiu sobre a viela, quebrado só pelo tamborilar da chuva gelada. Dante, devagar, se virou para encarar Clara. Pela primeira vez desde que ela o conhecera, o intocável chefão da máfia parecia hesitante. Ele sabia o que ela tinha acabado de testemunhar. Tinha mostrado a ela o monstro. Tinha mostrado o sangue, a violência, a brutalidade implacável da natureza verdadeira dele. Se preparou para os gritos dela, para o olhar inevitável de repulsa e horror. Esperava que ela fugisse dele para sempre. Clara ficou parada, congelada, o peito arfando, o tecido barato do casaco encharcado de chuva. Olhou para o sangue se espalhando nos paralelepípedos. Olhou para o sangue no focinho de Titã, e depois olhou para a mão machucada e sangrando de Dante. Devagar, caminhou até ele. Não correu, não gritou. Clara esticou a mão, segurando a mão ensanguentada dele entre as duas palmas macias e quentes. Examinou os nós rachados com um olhar crítico e gentil. Você tem um corte fundo no nó do meio, Clara disse baixinho, a voz mal um sussurro acima da chuva. Se não limpar isso direito, vai infeccionar. Meu apartamento fica a 2 quarteirões. Eu tenho um kit de primeiros socorros. Dante a encarou, os olhos escuros arregalados. Completamente despido de sua armadura. O rei do Bexiga estava totalmente à mercê da garçonete plus size, segurando sua mão machucada na chuva gelada. Você não tem medo de mim? Dante sussurrou, a voz rachando com uma emoção que ele não sentia havia décadas. Clara olhou para cima, o poste de luz pegando a chuva nos cílios dela. Eu tenho pavor de você, Dante, ela respondeu com sinceridade. Mas você acabou de salvar a minha vida. Vem, vamos cuidar dessa sua mão. O caminho até o apartamento de Clara foi feito em silêncio pesado. Só o clique ritmado das unhas de Titã no calçamento molhado. Dante caminhava desconfortavelmente perto dela,
os ombros largos a protegendo do vento cortante de São Paulo. Quando Clara finalmente destrancou a porta do apartamento térreo no Ipiranga, sentiu uma onda repentina e esmagadora de vergonha. O lugar era, sem dúvida, pequeno. As paredes pintadas num creme desbotado. A mobília consistia num sofá floral desalinhado e uma mesinha de centro toda arranhada, que ela tinha arrastado da calçada 2 anos antes. O ar cheirava a vela de baunilha barata, livros de bolso antigos e o cheiro fraco dos gatos de rua que ela alimentava na viela. Não era lugar para um homem que usava ternos de 25 mil reais. Não era lugar para um rei. Fica à vontade, Clara disse nervosa, acendendo uma luminária fraca de chão. Vou pegar o kit. Dante entrou na sala apertada, aparentemente indiferente ao tapete gasto ou à tinta descascando no radiador. Parecia deslocado, uma sombra escura e perigosa ocupando um espaço macio e bagunçado. Chitan fez logo da casa dele um lar, cheirando uma cesta de novelos de lã, antes de jogar o corpo enorme de 36 quilos no sofá floral com um suspiro pesado, tomando conta completa das almofadas. Dante, devagar tirou o sobretudo encharcado, pendurou numa cadeira de jantar e arregaçou as mangas da camisa social branca impecável. Sentou na beirada da mesinha de centro, esperando. Clara voltou do banheiro carregando uma caixa de sapatos de plástico cheia de curativos, álcool e cotonetes. Tinha tirado o sobretudo molhado, ficando com o uniforme preto de garçonete ainda úmido. Sentia-se enorme sob o olhar intenso dele. Sabia que as coxas eram grossas, a barriga arredondada, os braços pesados. Numa sala tão pequena, sentia que estava tomando todo o ar. Sentou num banquinho em frente a ele, segurando com delicadeza a mão machucada. Isso vai arder, ela avisou, derramando álcool num algodão. Já sofri coisa pior, Dante murmurou, os olhos escuros sem sair do rosto dela. Clara pressionou o algodão molhado nos nós rachados. Dante não se abalou, nem piscou. O olhar dele estava totalmente concentrado no biquinho suave e concentrado da boca dela, no jeito como o queixo duplo suavizava o perfil dela, no cuidado gentil e maternal dos dedos grossos e capazes dela. Ele já tinha sido tocado por muitas mulheres na vida, mulheres universalmente consideradas impecáveis, de clavículas marcadas e bochechas encovadas, mas o toque delas sempre pareceu frio, calculado, faminto pela carteira dele. O toque de Clara era quente, era real. Por que você mora aqui, Clara? Dante perguntou de repente, a voz rouca cortando o silêncio do apartamento. Você trabalha 50 horas por semana. Merece algo melhor que um prédio caindo aos pedaços com fechadura quebrada na porta da frente. Clara enrolou com cuidado uma tira de gaze branca nos nós dele, o rosto corando. É o que eu posso pagar, Dante. Eu sustento minha vida sozinha. Não preciso de caridade e não preciso de pena. Não é pena, Dante disse, a voz caindo mais uma oitava, vibrando com uma intensidade escura. Ele estendeu a mão sem ferimento. Os dedos longos e calejados roçaram na lateral do rosto dela, traçando a curva macia e generosa da mandíbula. Clara congelou, a respiração presa na garganta. Baixou os olhos, subitamente, intensamente consciente do próprio corpo. Não faz isso, ela sussurrou, a voz rachando com décadas de insegurança enterrada. Não brinca comigo. Eu sei como eu sou. Eu não sou troféu. Eu sou gorda, Dante. Sou comum. Você tem mulheres que parecem modelos se jogando aos seus pés. Por que está fazendo isso? A mandíbula de Dante se travou, um lampejo de raiva genuína acendendo nos olhos. Não contra ela, mas contra o mundo que a convenceu de que ela era qualquer coisa menos magnífica. Ele se inclinou para a frente, fechando a distância entre eles. Olha para mim. Ele comandou baixinho. Clara relutante levantou os olhos. Essas mulheres são fantasmas. Dante sussurrou com fervor, o polegar acariciando de leve a bochecha quente dela. São pele e osso e ambição vazia. Eu passo a vida inteira cercado de coisas frias e duras. Armas frias, homens duros, salas vazias. Você é a única coisa quente que eu já encontrei. Eu não quero um fantasma, Clara. Eu quero você, exatamente como você é. Cada centímetro seu. Antes que Clara pudesse processar a sinceridade crua e ardente das palavras dele, Dante se aproximou
e pressionou os lábios contra os dela. Não foi um beijo violento, nem exigente. Foi incrivelmente gentil. Uma exploração que mandou um choque violento de eletricidade direto até os dedos dos pés de Clara. A boca dele era quente, com gosto de vinho caro e chuva. Clara arfou, as mãos subindo instintivamente para descansar no peito largo e musculoso dele. Dante gemou baixinho, envolvendo o braço forte na cintura larga dela, puxando o corpo pesado dela contra o dele, provando sem sombra de dúvida que desejava tudo aquilo que ela tanto se esforçava para esconder. De repente, o toque agudo e estridente do celular de Dante estilhaçou o silêncio íntimo. Dante arrancou a boca da dela, praguejando com violência em italiano. Puxou o telefone do bolso, encarando o identificador de chamadas. Era Léo. Que foi? Dante disparou no telefone, a voz voltando na hora ao chefão da máfia frio e implacável. Clara observou o sangue sumir do rosto de Dante. A mandíbula travou numa linha rígida e aterrorizante. O quê? Ele exigiu. Certo. Reúnam os homens no galpão. Estou a caminho. Desligou o telefone e olhou para Clara. A suavidade tinha sumido completamente dos olhos dele, substituída por uma calma letal e gelada. A facção do Brás acabou de incendiar um dos meus centros de distribuição perto do porto, Dante disse, levantando e pegando o casaco. É uma declaração de guerra. Clara se levantou, o coração martelando. Você vai ficar bem? Dante parou na porta, estalando os dedos. Titã pulou na hora do sofá, ficando em posição de sentido. Titã, fica aqui, Dante ordenou. Vou deixar 2 dos meus melhores homens embaixo da sua janela e 2 no corredor. Você não sai desse apartamento, Clara. Entendeu? Você é minha agora, e eu protejo o que é meu. Antes que ela pudesse discutir, a porta se fechou atrás dele, deixando Clara sozinha com um cão de ataque de 36 quilos, um apartamento fortemente guardado e a percepção aterrorizante de que ela tinha acabado de se apaixonar pelo homem mais perigoso de São Paulo. Por 3 dias agonizantes, Clara foi prisioneira na própria casa. As ruas de São Paulo tinham virado literalmente uma zona de guerra. O noticiário local era dominado por relatos de violência entre facções, incêndios misteriosos em galpões e corpos encontrados boiando no rio Tietê. Dante não ligava, não aparecia. A única prova que Clara tinha de que ele continuava vivo era a presença contínua dos 4 homens fortemente armados montando guarda do lado de fora do apartamento, e Titã, que se recusava a sair do lado dela, dormindo com a cabeça pesada apoiada nas coxas grossas dela. Na manhã de quinta-feira, Clara já estava subindo pelas paredes. A comida que os homens de Dante traziam era excelente, mas ela estava completamente farta de se sentir impotente. Quando o celular descartável que Dante tinha deixado com ela finalmente vibrou, ela o agarrou da mesinha. Dante? Ela atendeu sem fôlego. É o Léo. A voz fria e rouca do subchefe respondeu. Clara franziu a testa. Nunca tinha gostado de Léo. O homem tinha olhos mortos e um sorriso de desdém que a arrepiava. Cadê o Dante? Ele está bem? Ele está bem, Léo disse com desdém. Mas a gente tem um problema. A facção do Brás descobriu onde você mora. O Dante mandou eu te levar para um esconderijo seguro imediatamente. Tenho um carro esperando na viela atrás do seu prédio. Não traz o cachorro. Ele chama muita atenção. Vem sozinha. E vem agora. O estômago de Clara despencou. O Dante me disse para não sair de jeito nenhum. Por que ele não me ligou pessoalmente? Ele está numa reunião com as 5 famílias, no Rio. Léo disparou, a irritação transbordando pelo telefone. Escuta aqui, garçonete. Eu não tenho tempo para ficar te segurando a mão. Se você ficar aí, você morre. Sai pela porta dos fundos em 2 minutos, ou eu te deixo para os rivais. A linha caiu. O pânico tomou o peito de Clara. Ela olhou para Titã, que gemia baixinho, sentindo a angústia dela. Todo o instinto que ela tinha desenvolvido crescendo nas ruas duras do Brás gritava que algo estava errado. A voz de Léo tinha sido calma demais, e os guardas de Dante, o que ficava postado no corredor dela, não tinha batido para avisar. Clara devagar caminhou até a porta da frente e espiou pelo olho mágico. O corredor estava vazio. Os guardas tinham sumido. O sangue dela gelou.
A facção do Brás não a tinha encontrado. Léo tinha retirado os guardas. Ela estava sendo armada a uma emboscada. Clara não entrou em pânico. Pegou o casaco de inverno pesado, as botas resistentes e uma frigideira de ferro fundido pesada do fogão da cozinha. Olhou para o pitbull enorme. A gente não se separa, Titã, ela sussurrou. Vem. Em vez de sair pela porta dos fundos até a viela onde Léo esperava, Clara escapuliu pela janela do quarto, caindo com força nos arbustos crescidos do quintal lateral, Titã pulando com elegância logo atrás dela. Ela conhecia as vielas do Ipiranga melhor do que ninguém. Navegou pelo labirinto de latas de lixo, cercas quebradas e passagens estreitas de tijolo, mantendo-se nas sombras, movendo o corpo grande com uma discrição surpreendente. Precisava chegar até a Cantina Bellini. Era o único lugar que ela sabia que Dante tinha um escritório reforçado e seguro nos fundos, com uma linha fixa que não passava pela rede celular de Léo. A chuva tinha começado de novo quando Clara chegou à porta dos fundos do restaurante. Usou a chave de funcionária para entrar. A cozinha estava escura, silenciosa, cheirando a alho velho. Ora, ora! Olha só o que o gato trouxe! Clara congelou. As luzes da cozinha acenderam com um zumbido ofuscante. Parado perto dos fornos industriais, estava Léo. Ele segurava uma pistola 9mm com silenciador e mirava direto no peito de Clara. Confesso que fiquei impressionado que você percebeu. Léo zombou, dando um passo à frente. Achei que você era só uma garçonete gorda e burra. Mas você é esperta. Pena que isso não vai te salvar. Clara apertou o cabo da frigideira de ferro escondida atrás das costas, o coração martelando contra as costelas. Titã soltou um rosnado grave e vibrante, se posicionando na frente de Clara, o pelo eriçado. Por que você está fazendo isso, Léo? Clara perguntou, ganhando tempo. O Dante confia em você. O Dante está fraco, Léo cuspiu, o rosto se contorcendo de raiva. Ele era um rei. Agora está começando uma guerra com os rivais, por causa de um lixo que ele pegou num restaurante. Está perdendo respeito. Os homens estão cochichando. Você amoleceu ele, Clara. E no nosso mundo, amolecer te mata. Eu vou colocar uma bala na sua cabeça, largar seu corpo em território rival, e o Dante vai ficar tão consumido de vingança que nem vai perceber que fui eu quem assumiu a família. Léo levantou a arma, mirando na testa de Clara. Se despede do vira-lata. Titã, Clara rugiu, largando a frigideira. Pega! O cachorro explodiu para frente, mas Léo estava pronto. Virou a arma na direção do cachorro e atirou. O estalo abafado da arma silenciada ecoou na cozinha. Titã ganiu, uma listra vermelha florescendo no ombro, e cambaleou, batendo num carrinho de preparo. Não! Clara gritou. Léo riu, virando a arma de volta para Clara. Agora é a sua vez, porquinha. Antes que Léo pudesse puxar o gatilho, a porta pesada de aço da câmara fria da cozinha foi arrombada com tanta força explosiva que arrancou as dobradiças. Dante Moretti saiu das sombras. Estava coberto de sangue, o terno rasgado, segurando uma espingarda de combate enorme e aterrorizante. Não parecia um homem. Parecia a própria morte encarnada. Léo, a voz de Dante, era um sussurro demoníaco que parecia sacudir os próprios alicerces do restaurante. Você cometeu um erro. Esqueceu que eu sou dono das sombras. Os olhos de Léo se arregalaram em terror puro. Ele virou a arma na direção do próprio chefe, mas era tarde demais. Dante não hesitou. Puxou o gatilho. O estrondo ensurdecedor da espingarda jogou Léo para trás, estilhaçando os fornos de inox atrás dele, e encerrando a traição do subchefe na hora. Dante largou a arma e correu até Clara, puxando o corpo pesado e trêmulo dela contra o peito, enterrando o rosto no cabelo dela. Eu te peguei, ele sussurrou frenético, a postura fria completamente despedaçada. Eu te peguei, minha rainha. Você está segura. O eco ensurdecedor do tiro foi sumindo devagar dos ouvidos de Clara, substituído pelas batidas frenéticas e pesadas do próprio coração pressionado contra o terno Brioni, arruinado de Dante. Ele a segurava tão apertado que machucava, as mãos grandes e manchadas de sangue tremendo contra as costas dela. O rei indiscutível do Bexiga, um homem que tinha orquestrado a queda de organizações inteiras sem suar,
Tremia como uma folha. Eu estou bem, Clara engasgou, empurrando de leve o peito firme dele, só o suficiente para olhar nos olhos escuros e selvagens dele. Dante, eu estou bem. Mas o Titã. Ao som do próprio nome, um gemido agudo e lastimoso ecoou do canto da cozinha destruída. Clara se soltou de Dante, caindo pesadamente de joelhos nos ladrilhos manchados de molho ao lado do pitbull enorme. Titã estava deitado de lado, o peito pesado arfando, uma mancha aterrorizante de vermelho encharcando o pelo cinza grosso. A bala tinha raspado o ombro dele, sem atingir o osso, mas rasgando um talho fundo e sangrando com violência pelo músculo denso. Segura ele firme, Clara ordenou, a voz completamente livre de pânico, voltando na hora ao tom autoritário e centrado que ela usara no dia em que se conheceram. Enrolou o avental grosso e pressionou com força contra o ferimento para estancar o sangramento. Titã soltou um grito agudo, os olhos amarelos arregalados de dor, mas não mordeu. Só empurrou a cabeça pesada e quadrada contra a coxa grossa de Clara, confiando nela completamente. Dante estava na hora ao lado dela, a presença uma parede escura e protetora. Eu tenho um veterinário particular, ele disse, a voz voltando ao rosnado letal e autoritário. O Dr. Harrison, na Rua Augusta. Ele cuida de ferimentos discretos da organização. Precisamos ir. A corrida pela cidade foi um borrão aterrorizante de luzes de neon cortando a chuva forte. Dante dirigia sua Mercedes G-Wagon blindada preta como um homem possuído, a mandíbula travada numa linha rígida e assustadora. Clara sentava no banco de trás, segurando a fera de 36 quilos no colo, arruinando o estofamento de couro com sangue, murmurando elogios suaves e firmes nas orelhas não cortadas dele. Quando chegaram à clínica clandestina, escondida embaixo de uma farmácia fechada, o Dr. Harrison, um homem pálido, frágil e nervoso que claramente devia a vida e a carreira à família Moretti, esperava com uma maca de aço. Enquanto o veterinário levava Titã para a sala cirúrgica esterilizada, a adrenalina finalmente deixou o corpo de Clara numa onda avassaladora. Os joelhos falharam. Ela teria batido no chão frio de linóleo se Dante não a tivesse pego. Ele ergueu o corpo pesado dela nos braços com a mesma facilidade de quem não pesasse nada, carregando-a até um sofá de couro na sala de espera fraca. Ele vai ficar bem, minha Regina, Dante sussurrou com fervor, sentando ao lado dela e puxando-a contra o peito, pressionando os lábios na testa dela. Minha rainha, ele é forte que nem você. Clara soltou um suspiro trêmulo, as lágrimas finalmente escorrendo pelas bochechas. Olhou para o rosto ensanguentado de Dante, os nós dos dedos machucados que ela mesma tinha enfaixado dias antes. O Leo disse que eu te amoleci, ela sussurrou, a voz rachando. Disse que você estava perdendo a cidade por minha causa. Disse que os homens estavam cochichando. Os olhos de Dante escureceram, um fogo perigoso e possessivo se acendendo nas profundezas. O Leo era um tolo que não enxergava a floresta por causa das árvores. Ele rosnou baixinho. Estendeu a mão, segurando as dela nas suas, os polegares calejados esfregando os nós dos dedos dela. Você não me amoleceu, Clara. Você me tornou letal. Antes de você, eu lutava por dinheiro. Lutava por território. Era tudo vazio. Eu não me importava se vivia ou morria nessas ruas. Mas agora, ele traçou a curva pesada e macia da mandíbula dela, secando uma lágrima. Agora eu tenho um motivo para sobreviver. Tenho um motivo para incendiar o mundo para manter meu lar seguro. E você é o meu lar. A verdade absoluta das palavras dele se assentou sobre ela, pesada e quente. Ela não era um fardo. Era a âncora dele. As guerras de rua, Dante continuou, a voz caindo num rosnado baixo e resoluto que vibrou por ela. Terminam esta noite. Com o Léo morto, os ratos da minha organização vão se espalhar. Já mandei meus capitães mais leais resolverem isso de forma permanente até o amanhecer. Mas eu não vou te manter no meio do fogo cruzado. Ele olhou fundo nos olhos dela, expondo a alma. Eu estou tirando a família das vielas e levando para as salas de reunião. Imóveis, transporte, negócios legítimos. Estou construindo um império que pode existir na luz, Clara. Porque uma rainha não devia precisar se esconder nas sombras de um esconderijo.
Clara olhou para o homem aterrorizante e lindo que a segurava, percebendo a magnitude absoluta do que ele estava oferecendo. Ele estava mudando toda a trajetória do submundo de São Paulo, abrindo mão da coroa sangrenta das ruas, tudo por uma garçonete plus size do Ipiranga. Tá bom, Clara suspirou, os lábios se curvando num sorriso suave e genuíno que alcançou os olhos. Mas você continua proibido de desperdiçar uma vitela boa. Dante riu, um som rico, profundo e completamente livre, ecoando quente pela clínica silenciosa enquanto a puxava, beijando-a com uma paixão desesperada e avassaladora que apagou o trauma da noite. 6 meses depois, o sol tardio do outono banhava as pedras do Bexiga num brilho quente e dourado. Na esquina da Rua 13 de Maio com a Rua Rui Barbosa, uma multidão enorme se reunia do lado de fora de uma bela fachada de tijolos recém-reformada. As letras douradas na vitrine diziam La Bella Clara, alta gastronomia italiana. Lá dentro, o restaurante era uma obra-prima de mogno, cristal e energia calorosa e acolhedora. E comandando o salão com autoridade absoluta e inabalável estava Clara. Ela usava um vestido verde esmeralda deslumbrante, feito sob medida, que abraçava perfeitamente suas curvas generosas e lindas. Ela não era mais invisível. Era a mulher mais poderosa e respeitada da cidade. No reservado do fundo, completamente blindado pelo vidro jateado, sentava Dante Moretti. Parecia mais afiado, mais calmo e mais perigoso do que nunca, no terno 3 peças sob medida, tendo trocado com sucesso a atuação nas ruas pelo domínio corporativo. E descansando pesado sobre os sapatos italianos de couro caros dele, estava Titã. O pitbull enorme tinha uma pequena cicatriz prateada no ombro, mas mastigava feliz um osso de costela premium, preparado pelo próprio chefe. Clara caminhou até a mesa, limpando as mãos num pano de linho limpo. O prefeito está na mesa 4, ela disse com naturalidade, encostando no banco. E o líder do sindicato está pedindo uma reunião. Dante olhou para a esposa, os olhos escuros cheios de devoção absoluta e eterna. Estendeu a mão, puxando-a pela cintura até que ela sentasse de lado no colo dele, completamente indiferente a quem estivesse vendo. Que esperem, o rei do Bexiga murmurou, beijando a pele macia do pescoço dela, enquanto o cão de ataque feroz balançava feliz o rabo contra o assoalho. Minha rainha está fazendo uma pausa. De garçonete invisível e sobrecarregada a rainha indiscutível do submundo de São Paulo, Clara provou que o poder de verdade não vem de uma cintura fina ou de um grito de terror. Vem de coragem inabalável, de uma mão gentil e de uma recusa em recuar. Dante Moretti achou que estava soltando uma fera para dar uma lição, mas em vez disso, encontrou a própria salvação. Essa história épica de romance da máfia, lealdade feroz e um pitbull muito bonzinho te deixou na ponta da cadeira? Não esquece de curtir esse vídeo, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal para mais histórias emocionantes. Deixa um comentário aqui embaixo e conta pra gente o que você mais amou na coragem da Clara.